Então, meus irmãos, será que o crente deve fazer uso de vinho? É uma pergunta que muitos fazem hoje e que alguns têm algumas dúvidas sobre se o crente convém que ele beba vinho ou não. Alguns usam alguns textos sagrados para defender a tese de que pode, de que deve ou que convém que o crente faça uso do vinho. A maioria das pessoas argumentam usando este versículo que está em Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo de número 23, que diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. As pessoas usam esse argumento de que Paulo está ensinando Timóteo a beber vinho. Mas repare que Paulo, antes de falar do vinho, ele fala: Timóteo, não faz uso da água só. Por que será que Paulo está recomendando que Timóteo não beba água só? Timóteo tinha um problema gástrico. A água de Efésios, provavelmente muito salobra, com muito teor de sal, fazia mal ao estômago de Timóteo. Por isso, Paulo recomenda que ele misturasse um pouco com vinho. A palavra vinho, no original dela, é o grego oinos, que pode ser traduzido pelo vinho, como a gente conhece, o vinho fermentado, o vinho embriagante, ou também pelo suco da uva, ou vinho novo, ou vinho não fermentado. O detalhe é que o vinho não fermentado, ele tem um alto teor de açúcar. 20% dele é composto de açúcar, por isso que ele é doce, naturalmente doce. Quando ele passa pelo processo de fermentação, esse açúcar ele é transformado em contato com oxigênio em álcool. Então, quando Paulo fala para Timóteo, mistura água, que era salobra, com um pouco de vinho, era o vinho não fermentado porque ele é doce. E o vinho doce misturado com água salobra ficava apropriada para Timóteo fazer uso de forma que não prejudicasse o seu estômago. As pessoas usam também aquele famoso texto do segundo capítulo do Evangelho de João, quando Jesus fez o seu primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia. Você lembra o texto? Onde Jesus pediu para juntar 6 talhas de água, uma grande quantidade de água, e transformou aquelas 6 talhas de água, aquele conteúdo de água, em vinho novo. As pessoas usam esse texto dizendo que Jesus fez o milagre de transformar água em vinho. Porém, a pergunta que eu faço é: será que aquele vinho era o fermentado ou era o não fermentado? Os judeus tinham algumas técnicas de fazer vinho de forma que eles guardavam, ou em forma de xarope, ou guardado em temperaturas frias, aquele vinho doce, não embriagante, eles conseguiam armazená-las e consumi-las no prazo até de 1 ano. Agora pense comigo. Será que Jesus guardou seus milagres durante 30 anos para fazer o seu primeiro milagre, fazendo com que 6 talhas de vinho embriagante fosse distribuído para um povo? Você sabe, tanto quanto eu, que os milagres de Jesus tinham o objetivo de glorificar o Pai. E qual seria a glória do Pai? Fazendo com que uma multidão de pessoas ficassem bêbadas. Aquele vinho que Jesus transformou era o vinho novo, era o vinho doce, era o vinho que não tinha passado pelo fermento ainda. As pessoas se perguntam também na Santa Ceia de Jesus. Jesus usou vinho na Santa Ceia. Apesar que nos 3 textos dos Evangelhos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, toda vez que aparecer na Santa Ceia, nem aparece que Jesus fez uso do vinho. Aparece que Jesus fez uso do produto da vide. Produto da vide é diferente de vinho. Porque o vinho pode ser fermentado ou não. O produto natural que a vide proporciona é o suco da uva. É o vinho não fermentado. Agora repare uma coisa. Jesus ensinou a Santa Ceia. Ele colocou símbolos ali, ensinando aos seus discípulos, como estatuto perpétuo, de que aqueles símbolos ali representavam ele próprio. O pão que ele fez uso
na Santa Ceia, era o pão da Páscoa, era o pão asmo, o pão que não tinha fermento. Aquele pão que não tinha fermento representava o corpo de Cristo, que também não fora fermentado, não fora acrescentado nada de pecado, era puro. Por isso, o vinho usado também não tinha fermento, não era fermentado, era puro, porque o sangue de Jesus era puro, é e ainda será puro. Então, para cada 3 textos que as pessoas apresentam argumentando que o crente pode fazer uso do vinho, eu quero fechar esse estudo com 6 textos em que não é recomendado o uso do vinho. O primeiro deles que eu quero mostrar é o mundialmente famoso, conhecido Efésios, no capítulo número 5, no versículo de número 18, que todo mundo tem esse texto de cor. Veja bem, Efésios 5,18, Paulo vai dar 2 alternativas para Efésios e para nós também. O texto diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma escolha. Ou a pessoa se embriaga com vinho, em que há contenda, ou se encha com o Espírito Santo. O que você escolhe, meu querido? Outro texto muito conhecido também, fica no 3º livro da Bíblia, o livro de Levítico, onde o nosso grande Moisés vai dar uma instrução muito séria para Arão. No capítulo 10, no versículo de número 9, olha só o que esse texto fala a respeito do vinho. Diz assim a palavra do Senhor: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Recomendação de Moisés ao sacerdote Arão. Recomendação da palavra do Senhor: tu e teus filhos, bebida forte ou vinho, não beberás. Eu quero mostrar também no livro do nosso maior sábio que já existiu, Salomão, no livro de Provérbios, eu quero mostrar 3 textos, onde o sábio rei Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos mostrar a respeito do vinho. O primeiro dele, eu quero mostrar no capítulo 20 de Provérbios, onde a gente vai ver esse grande ensinamento. Como eu gosto desse som de Bíblia, o som das folhas. Veja só, no capítulo 20, no seu primeiro versículo de Provérbios, diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que nele errar, nunca será sábio. Tu quer ter sabedoria? Não beba vinho. Está escrito também no livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo de número 31. Diz assim o texto sagrado: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, que é quando ele é fermentado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. O seu fim morderá como a cobra. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. Olha como é atual e verdadeiro esse texto. O provérbio está nos ensinando que a gente não deve nem olhar para o vinho. E ele fala, ensina, e você sabe tanto quanto eu, que quem faz uso do vinho vai olhar para mulheres estranhas. É o pecado do adultério, que nasce no coração da pessoa. E o coração vai falar perversidades. A gente vê também, no capítulo 31 do mesmo livro de Provérbios, diz assim o texto sagrado, no seu versículo 4. Perdão, no versículo de número 7. 6 e 7. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito. Aqui está ensinando que quem faz uso do vinho é as pessoas que têm um espírito amargoso. Você não tem espírito amargoso. Você nasceu em Cristo Jesus. Você é nova criatura. Você é herdeiro da promessa de Deus. O seu espírito tem vida, não é amargoso. Vinho é para que tenha espírito amargoso. E eu quero fechar essa reflexão contigo, meu querido, com uma parábola que o nosso mestre deixou para nós. Fica no capítulo número 12 de Lucas. Eu quero que você guarde no teu coração esse trecho, onde a palavra do Senhor nos ensina assim a partir do versículo
45. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a se embriagar, virá o senhor daquele servo, no dia em que o servo não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Aquele que bebe, que diz que é servo, e que bebe, um dia o Senhor vai vir. E este vai ser separado e colocado com os infiéis. Amém, meu querido? Não faça uso do vinho. Se embriague do Espírito Santo de Deus. Um abraço e que Jesus te abençoe.